nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. Na mais sã alegria se escudam, entoando esta marcha canção. Juventude, o passado de glórias, o teu nome querido tornou. És um clube de muitas vitórias, que a cidade em orgulho deixou. Muito bom dia, estamos chegando com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom, neste sábado, dia 6 de fevereiro de 2021. Com a nossa equipe de trabalho, na produção Ivan Esgaraboto, o cinegrafista Leandro Moré, a edição do Guilherme Matias, departamento comercial com o Ivo Menegola, o gestor é Cleberson Portela e a direção geral Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Estamos com o Papo Online para a internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega, para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Claro, e não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Vamos seguir falando da conquista do acesso do Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Estamos recebendo o presidente Walter Dalzotto Júnior. Bom dia, presidente. Mais uma vez, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Marcos. Mais uma vez uma satisfação de participar desse programa que já está se tornando aí de muita audiência entre os nossos torcedores. Então é mais um canal de comunicação para os nossos associados. Já caiu a ficha depois do trabalho desenvolvido e o objetivo cumprido, que é de acesso, presidente? Olha, Marcos, eu acho que essa ficha vai demorar alguns meses para cair, né? Nós com certeza não temos ainda a dimensão desse feito, o que significa isso para a história do clube. Não é só, quem sabe, tu disputar a primeira divisão esse ano, e sim um resgate da autoestima do torcedor, com 2 acessos consecutivos, nós renovarmos a nossa torcida. Eu que sempre disse que um dos principais legados da Parmalat sempre foi a renovação do nosso torcedor. Hoje a nossa torcida, naquela época, de meninos, de jovens. Hoje a nossa torcida, então, ela em grande maioria desses torcedores jovens, e eu acho que isso é fundamental para a renovação de torcedores. Nós, quando chegamos a Caxias, a recepção que nós tivemos, as crianças na rua, então muitos pais com os filhos, e eu tenho certeza que esses jovens, essas crianças, serão torcedores do futuro do Juventude. Então isso é fundamental para a sequência do clube, para a história do clube, para resgatar esse torcedor e para, quem sabe, logo, logo, nós voltarmos a ter esses torcedores no estádio. Presidente, foi mais difícil sair da C para B ou agora sair conseguir o acesso, né, da B para a elite do futebol brasileiro? Olha, Marcos, toda a campanha, ela tem seus pontos altos e seus pontos baixos. É normal, não tem uma regularidade. Não, foi assim na campanha da Série C. Eu me lembro que nós tivemos por parte do torcedor muita pressão para a mudança de treinador. O Juventude manteve toda a comissão técnica. E na B também não foi, da B para A também não foi diferente. Tivemos pressão, se bem que essa pressão era diferente, não era no estádio, era uma pressão nas redes sociais. Mas eu acho que o equilíbrio que essa direção teve ao longo desses 2 acessos, que culminou com o coroamento dos objetivos. Mas com certeza a campanha para te conseguir o acesso para a primeira divisão é muito mais difícil. Tu tem equipes com um orçamento muito superiores ao nosso, tanto que tu viu na classificação final a proximidade das equipes. Com certeza é uma competição onde
é difícil as equipes manterem a regularidade ao longo das 38 rodadas. Ela vai apresentando transformações, né? E normalmente... Teve clubes que iniciam bem, né? E terminam caso do mal. Paraná. O caso do Paraná, né? Tem clubes que chegam naquela reta final também, chegam forte, né? Conseguem às vezes até reverter uma situação. Tivemos recuperação do Avaí, recuperação do CSA aí durante a competição. E algumas como o Paraná, como nós dissemos, que começaram muito bem a competição, lideraram boa parte da competição, depois perderam essa sequência. Ano passado ou no ano retrasado, o América também estava na zona do rebaixamento e na última partida aí não conseguiu vencer em casa uma equipe que já estava rebaixada. Então tu vê que independente de tu enfrentar equipes da parte de cima da tabela ou da parte de baixo da tabela, as dificuldades são sempre iguais, porque ambas estão brigando por não cair ou por conseguir esse tão sonhado acesso, e até as que estão na parte intermediária tem a mala branca, né? Então nós tivemos aí uma campanha até certo ponto regular ao longo dessas 38 rodadas. Acredito que o Juventude em 4 ou 5 rodadas esteve abaixo da sexta colocação. Então é uma campanha bem regular, onde a gente fez um planejamento visando o acesso, é claro, mas sempre tu faz o planejamento para conseguir os êxitos, né? Mas era um planejamento primeiro para a gente não correr risco durante a competição. Essa era a intenção. Nós sempre figurar da parte na primeira página da tabela. E as coisas foram se apresentando ao longo da competição. Muitas equipes foram perdendo fôlego, depois recuperaram no fim, mas nós conseguimos aí, que era o objetivo principal, chegar na última rodada vivo e dependendo só de nós. Pois é, regularidade é a palavra, né, para uma competição longa como é a Série B, né? 38 rodadas, regularidade e se manter, né? Porque não é fácil. Também foi uma temporada diferente, presidente. Como é que foi administrar o clube? Teve queda de receita, né? Teve uma série de problemas que vocês tiveram que enfrentar. Como é que foi o desafio de administrar o clube nesse momento? Olha, é uma experiência para todos que dirigiram os clubes nesse ano que passou, né? Porque tu não ter o torcedor próximo, tu ter essa queda que nós temos um cálculo aí estimado que o Juventude perdeu de receita em torno de 2 milhões de reais por não ter a torcida, por queda de arrecadação de associados, e as categorias de base também não tiveram competição. Então tudo isso são situações que tu foi administrando e buscando alternativas durante o ano para gerenciar o clube, né? Para fazer essa gestão do clube com dificuldade. A gente teve essa queda de receita, buscou reduzir também as despesas de forma proporcional, mas conseguimos terminar o ano superavitário, que é o importante para nós. Muito bem, nós estamos com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom, neste sábado, recebendo o presidente do Juventude, Walter Dalzotto Júnior. Estamos para internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Papos e Jaconeiros. Claro, vocês são nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Presidente, o Juventude tem uma parceria com a LA. O quanto foi importante, foi assim fundamental, né, extra-campo, essa relação com a LA? A palavra é essa mesmo, fundamental, porque a LA se aproximou do clube lá no final de 2018, onde nós tivemos uma conversa no meio do ano de 18, e quando eu tinha a possibilidade de assumir a presidência da Juventude, conversei muito com o Luiz, e ele disse: olha, assume que eu vou estar contigo, nós vamos fazer uma equipe competitiva e vamos conseguir o acesso. Então eu acho que isso nos dá tranquilidade pela expertise dele de ter já conseguido acessos do Avaí, do Paraná para a primeira divisão, e pela experiência que ele tem e relacionamento também, né? Isso é fundamental, relacionamento com
com outras equipes, com dirigentes, com empresários, com jogadores. Então tudo isso eu acho que culmina para nós, consolidar o trabalho, ter segurança no trabalho e com certeza a palavra foi bem essa, é fundamental essa consultoria que ele deu para nós ao longo desse período, para nós conseguirmos 2 acessos consecutivos. Questões do futebol, presidente. Pandemia, arbitragens, lesões, saídas de atletas importantes, né? Breno Lopes, por exemplo, Dalberto. Como é que foi conduzir? Eu sei que isso ficou muito a cargo do departamento de futebol, com Oswaldo Pioner, mas o senhor também tinha acesso a isso, né? Tinha esses entendimentos. Como é que vocês lidaram com isso também? Porque daqui a pouco, no meio da campanha, um pouco além da campanha, da campanha não, da competição, né? Daqui a pouco o Breno Lopes, artilheiro do Juventude, um dos artilheiros da Série B, está indo embora. E não era pouca coisa, estava indo embora para o Palmeiras, né? Como é que vocês lidaram com isso? Como é que foram essas definições aí, das saídas de jogadores importantes? Olha, eu me lembro quando estava no marketing ainda com a presidência do Beto, que nós tivemos uma proposta do Thiago Marques naquela ocasião. E era uma proposta bem tentadora. Do exterior? Do exterior. Futebol japonês? Da Coreia. E aí o Juventude bancou e ficou, o jogador permaneceu no Jacone. Deu coincidência que o jogador também não teve o mesmo desempenho no segundo turno que teve no primeiro. E aquilo serve de aprendizado também. E, quem sabe a gente tenha dificultado o acesso com a saída desses atletas, mas era fundamental nós mantermos o equilíbrio financeiro. Nós sabíamos que ia ter dificuldade no final do ano, então foi uma alternativa para que a gente conseguisse manter os nossos compromissos, e depois foi uma proposta irrecusável para o atleta, uma proposta dos valores que adentraram para o clube, foi um dos maiores negócios que o clube já fez. Então foi muito difícil essa administração da permanência ou da saída dele. Tivemos que ceder a essa proposta, sabíamos das dificuldades. O departamento de futebol foi muito competente na reposição tanto do Breno como do Dalberto. Então são questões que a fotografia do time que eu te falei, ela, do início para o final da competição, ela muda, isso é inevitável. Mas ainda que a gente conseguiu repor essas peças que saíram quase do mesmo nível, e o Juventude conseguiu manter a equipe competitiva até o final da competição. Como é o futebol, né? O Breno Lopes ajudou o Juventude no acesso, e ele vai lá e faz o gol do título da Libertadores da América, que coloca o Palmeiras no Mundial de Clubes e dá o título da Libertadores da América. Como é o futebol? Parece que as coisas no futebol, quando conspiram assim a favor, dá tudo certo, né? Tem que ter estrela, né? É verdade. Tem que ter estrela, e ele teve estrela, fez uma boa campanha, era o nosso artilheiro da competição, e saiu para o Palmeiras, estava sendo aproveitado em alguns jogos, tal, mas felizmente entrou nessa partida decisiva da final da Libertadores, fez o gol do título e colocou o nome na história do Palmeiras e se credenciou aí para oportunidades maiores. Nessa questão do futebol, em algum momento na campanha vocês tiveram que equacionar, solucionar algum problema de ordem interna? Porque se falou muito da qualidade do grupo, dentro de campo e fora dele, no vestiário. Vocês em algum momento tiveram que equacionar algum problema? Até de relacionamento, alguma coisa nesse sentido? Jogador desgostoso, alguma coisa nessa linha? Não, a gestão, um treinador, eu te diria que ele tem que ter o conhecimento técnico, o conhecimento tático, mas eu acho que também é fundamental a gestão de grupo, né? Então o Pintado fez isso muito bem, fazia isso muito bem, e além dele, nas costas dele, o que dava suporte para ele, o trabalho do Pioner, né? Então o Pioner foi incansável, a gente tem que dar muitos méritos a ele porque a preocupação dele em todos os detalhes, na fase, na decisão, nesse jogo decisivo, como aconteceu lá no Imperatriz, ele cresce muito e consegue trabalhar os mínimos detalhes junto à comissão, junto aos atletas,
E como ele mesmo cita, como ele mesmo fala, um acesso tu não trabalha o último jogo, tu constrói desde o primeiro jogo, são 38 rodadas, tu mentalizando isso, tu tendo pensamento positivo e com esse foco. E o nosso grupo era muito experiente, né? O nosso grupo é muito experiente, nós tínhamos convicção que esse grupo, se chegasse no momento decisivo, ele não ia tremer, não ia sentir a decisão, o peso da decisão, eles iriam ter tranquilidade para decidir, como tiveram nesse jogo do Guarani. É um grupo de muito caráter, muito brio, e estava muito focado, muito comprometido em conseguir dar essa alegria para o torcedor, conseguir esse acesso e colocar o nome deles na história, né? Porque ficaram na história do clube. Não resta a menor dúvida. A saída do Pintado surpreendeu vocês ou não? Vocês já estavam, de alguma forma, esperando que isso pudesse vir a acontecer? Olha, nós tivemos uma conversa com o procurador dele na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E naquela ocasião se discutiu sobre renovação, sobre valores, tanto para a Série B quanto para a Série A. Deixamos as coisas próximas, ou a propósito da Juventude colocada. E ele nos comentou naquela ocasião já que estava assumindo a gestão, o controle acionário da Ferroviária, e que talvez pudesse precisar dele para fazer um campeonato paulista mais seguro, que é o termo exato que ele usou, fazer um campeonato paulista seguro, que ele tinha muita confiança no trabalho do Pintado e daqui a pouco ia solicitar que ele fizesse, se transferisse do Juventude para a Ferroviária. E como o Pintado tem muita amizade com ele, muito respeito, e é um trabalho que eles têm de longo tempo, nós conversamos naquele período, não vamos nem tocar nesse assunto agora, vamos deixar as coisas acontecerem, mas nós tínhamos certeza que se ele fizesse esse pedido para o Pintado, ele dificilmente diria não. E foi o que aconteceu. Nós não entramos, sinceramente, nós não entramos em discussão de valorizar mais ou valorizar menos, ou negociar valores. Ele aceitou o pedido, tinha outras questões pessoais também que pesaram nessa decisão dele, o clube tem que entender, e agora nós temos que buscar as alternativas para a sequência do trabalho. Internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Estamos com o Papo Online deste sábado com o presidente Walter Dalzotto Júnior. Juventude, presidente, muda de parâmetro agora, e essa mudança, essa transição, a Juventude está pronto para encarar essa transição? Olha, é uma mudança de patamar, sim. O Juventude vai disputar um dos maiores campeonatos do mundo. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, muito difícil. Estamos falando de orçamentos 10, 20 vezes superiores ao nosso, mas a nossa responsabilidade aumenta muito, sim. Nós temos que ser muito criteriosos na montagem da equipe, na escolha de todos os atletas, como nós tivemos aí, como o departamento de futebol teve na Série C, na Série B, porque o perfil de atletas muda com certeza, e nós vamos ter que buscar as alternativas com criatividade, com melhorias de algumas questões internas do clube, para que a gente possa fazer frente a essas grandes equipes e pelo menos manter o Juventude na primeira divisão. Certo. Vocês já têm esse planejamento, ou vocês estão ainda, tem algum ponto ainda que precisa ser melhor elaborado, melhor pensado, melhor discutido? Não, essa semana toda nos debruçamos em cima disso, conversamos com todas as áreas e passamos algumas metas para todas as áreas. Cada um sabe das suas responsabilidades. A equipe de futebol, o departamento de futebol, nessa busca de qualificar a equipe, de buscar jogadores, num primeiro momento jovens, para a disputa do gauchão. Acho que a gente tem que fazer uma equipe equilibrada entre alguns jogadores experientes que nós já temos, com alguns jovens, porque a intensidade na Série A é muito maior, a qualidade é muito maior, o cognitivo dos atletas é maior.
Então a gente tem que ter esse sucesso, procurar ter esse mesmo sucesso e essa mesma assertividade que nós tivemos até agora, para que o Juventude consiga, que é o principal objetivo do ano, permanecer na primeira divisão. Então estamos fazendo alguns estudos para melhorias no Jacone, melhorias no nosso CT, mas isso tudo estamos discutindo internamente, se vai ser através de lei de incentivo, se nós vamos usar uma parte desses recursos para iniciar algumas coisas. Então todas essas questões estão sendo discutidas ainda internamente. Uhum. O regime financeiro por participação na Série A, presidente, vocês já têm um valor que o Juventude deve receber? Se falou em 30 milhões, não sei se pode ser um pouco mais, eu não sei. Porque na Série B era um pouco menos de 7 milhões, né? Na Série B era 6 milhões. 6 milhões. E agora na A já tem uma projeção? Eu te diria que o orçamento... Vamos tem alguma coisa para negociar ainda com a CBF ou não? Tem a TV aberta e o pay-per-view. A Juventude tem um contrato com a Turner na TV fechada. E agora nós temos que sentar com a Globo, que vai ser na próxima semana. Já tem uma conversa marcada em Porto Alegre com o Fernando Manuel. E devemos iniciar, começar a tabular essa negociação do contrato da TV aberta e do pay-per-view. Então eu diria que nós fizemos um retrospecto aí do que foi a Série C, B e A agora. O Juventude iniciou a Série C com um orçamento na faixa de 8 milhões de reais. Nós fechamos a Série C com um orçamento de mais ou menos 16 milhões. Nós conseguimos dobrar esse orçamento inicial por causa da campanha na Copa do Brasil. No ano passado nós iniciamos com um orçamento na ordem de 16 milhões. Nós chegamos ao final do ano com um orçamento de 31 milhões. Então o Juventude também quase conseguiu dobrar o orçamento em função dessas vendas de atletas, da campanha na Copa do Brasil novamente. E nós estamos trabalhando, te diria agora, com um orçamento na faixa de 40 e poucos milhões, num primeiro momento com muito pé no chão, para daí sim tentar ver quais são as alternativas que a gente tem para fazer o melhor contrato, sem se afobar em relação a isso, para tentar aumentar ainda essa receita aí, quem sabe com 50 e poucos milhões. Opa, mudança importantíssima, né, em termos de parâmetros no regime financeiro. Vocês conseguiram, nesse trabalho de administração, o Juventude melhorou sob o ponto de vista financeiro, no que se refere às despesas, às contas a serem pagas, até algumas contas antigas e tal. Como é que está isso, presidente? Olha, o Juventude teve crescimento, sim, crescimento de patrimônio, crescimento, que eu digo patrimônio em termos de melhorias feitas no patrimônio. Nós tivemos crescimento na parte de administração, crescimento na área de marketing, mídias sociais, o engajamento maior do nosso torcedor nas redes sociais. E diria que todo esse contexto também levou ao crescimento desportivo do clube, tanto que culminou com o acesso. Mas agora tem que ter os pés no chão, ter cautela, para que a gente não mantenha o equilíbrio financeiro do clube. Eu lembro que participei de outras gestões, principalmente na época da primeira divisão. Fui presidente 2 vezes, fui o primeiro presidente logo depois da saída da Parmalat. E aquele compromisso que nós nos cobrávamos, e o torcedor também nos cobrava, de permanência na primeira divisão, aquilo custou uma sede campestre, o passivo foi muito grande, o Juventude vem pagando aquele passivo ainda. Então, eu te diria que a gente tem que procurar ter e dar continuidade a essa política que nós estamos tendo desde de quando eu retornei para o Jacone, de ter os orçamentos equilibrados e para no transcorrer dos anos nós ir resolvendo esses problemas passados. Nós resolvemos aí, pagamos nos últimos 2 anos mais de 10 milhões de dívidas passadas. Então isso aí é um trabalho de toda a direção, que a gente tem que agradecer assim muito. Nossa direção é muito coesa, muito unida,
e foram batalhadores em todas as áreas. Então a gente quero aproveitar até para agradecer todos os vice-presidentes, todos os diretores que foram incansáveis nessa busca por melhores receitas, por reduzir despesa, por melhorar a questão das nossas instalações. Então tudo isso é fundamental para o crescimento do clube como um todo. Certo. Ainda sobre a questão do regime financeiro no Gauchão, o Juventude, por ser agora clube da Série A, melhora a cota? Tinha uma ata, até nós estamos procurando, tentando encontrar isso, mas é muito antiga, que uma conversa com o Noveleto ainda, que o clube que subisse para a Série A teria a cota dobrada. A Juventude tem uma cota e meia por estar na Série B. Então vamos ver se a gente encontra, resgata isso, mas já conversamos com o presidente Luciano, que não teria essa possibilidade. Então a gente vai ter que sentar lá na federação e encontrar algumas alternativas para que a gente possa ter algum incremento nessa receita. Essa transição para a Série A, acesso C para B, B para A, existe algum, ou vocês de repente têm a possibilidade, ou até um sonho, de ter algum projeto como houve com a Parmalat ali nos anos 90, anos 2000, presidente? Isso por enquanto assim não está passando, vocês não estão imaginando nada a respeito disso? Não exatamente como uma cogestão, mas enfim, um grande parceiro, né? O Juventude está aberto, está buscando, ao longo desse ano sempre tentamos buscar parceiros, buscar alternativas. Agora essa lei das SAs aí, que os clubes, com certeza vai mudar o horizonte dos clubes como um todo. Nós estamos nos organizando internamente para isso, mas com certeza o Juventude é um clube hoje que já tem muita atratividade. A rejeição do clube do Juventude no cenário nacional é muito pequena. Então isso tudo é um clube simpático. Onde a gente passa, a gente nota isso, que é um clube simpático, tanto pelas manifestações que nós recebemos antes dessa partida contra o Guarani, muito apoio de técnicos, de presidentes de outros clubes, de dirigentes. Então tudo isso a gente, com esse trabalho que está sendo feito, de resgate da autoestima, de recuperação financeira, eu te diria que daqui a pouco é uma tendência o Juventude buscar alguma coisa maior, um horizonte maior, para que a gente tenha possibilidade sim de uma primeira divisão, não só participar para não cair, mas daqui a pouco alçar voos maiores. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez. Temos aí terminou 2020 agora, em 2021, mas tem toda a temporada de 21, né? E todos esses desafios estão só iniciando. Estão só iniciando. Aliás, o futebol é feito de desafio, não adianta, né? É pressão, é desafio, enfim. Muito obrigado pela sua estada conosco aqui, por atender o nosso pedido. Sucesso e bom trabalho na sequência aí, o senhor e os demais integrantes da direção. Muito obrigado, Marcos, a ti, estendo o agradecimento a toda a tua equipe pela parceria ao longo desse ano difícil, esse ano complicado para todos nós. Então, agradecer todo o apoio que vocês nos deram, sempre estando do nosso lado, e é importante que a gente consiga e continue com essa sinergia aí, eu te diria, entre direção, torcida, comissão e grupo de jogadores, e também ter vocês da imprensa do nosso lado, para que a gente consiga ao longo desse ano também ter o mesmo sucesso que tivemos nos outros. Grande abraço para vocês e mais uma vez pela oportunidade. Tá certo, a valorização de todos, não resta a menor dúvida. Obrigado, presidente. Nós estamos chegando ao final do Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom, nesse sábado 6 de fevereiro de 2021, com a produção do Ivan Garaboto, cinegrafista Leandro Moré, a edição do Guilhermo Matias, departamento comercial com o Ivo Menegolo, o gestor é Cleberson Portela e a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Internet fibra Bitcom, 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. E fique ligado, claro, no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo sábado com mais destaques do Esporte Clube Juventude aqui no Papo Online. Um ótimo final de semana a todos. Tchau.
Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida. Outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito